Manutenção preventiva é algo que você deveria fazer e devolver a máquina para o usuário com ela funcionando, tá bom? Você fez toda a manutenção, testou, devolveu, está funcionando. Mas, às vezes, pode ser que surja algum problema durante a manutenção preventiva. Então, é por conta disso que a gente começa hoje a falar de um processo de solução de problemas. Você mesmo pode ter causado um problema acidentalmente durante uma manutenção preventiva, ou você pode ter percebido um problema durante a manutenção preventiva, ou o usuário pode ter entregue para você um equipamento relatando um problema e que você precisa fazer a solução. Uma das maiores dúvidas, né, que o profissional novo na área tem é o que fazer, por onde eu começo, né? E por qual caminho eu sigo? Tem uma receita? Então, o que eu vou passar para vocês a partir de agora e na semana que vem é um modelo de receita de trabalho. Modelo, tá bom? Não significa que você deva seguir esse modelo ao pé da letra. Você vai vendo o que é útil para você e vai encaixando. Tá? Corrigir problemas, consertar computadores, instalar sistemas operacionais é uma habilidade que você vai melhorando ao longo do tempo. Não é da primeira vez que tudo vai dar certo. E, aliás, não dá. Não quero te desapontar, mas não dá. Tá bom? Então, você vai sofrer bastante, você vai desmontar e montar e a coisa não vai funcionar. Tá? Mas você precisa crescer essa habilidade. Você precisa refinar essa sua qualidade. Lembra também que tudo aquilo que eu estou passando para vocês é de uma plataforma americana, e o americano ele é muito mais detalhista do que o brasileiro. Tá? Se você pegar um manual em inglês e pegar um manual em português, você vai perceber que tem descrições de procedimentos diferentes. Tá? O manual do americano diz assim, dê 3/4 de volta no parafuso. Bom, eles são precisos nesse sentido. O manual do brasileiro provavelmente nem vai falar da força que você deve usar para aplicar, para apertar o parafuso. Tá? Mas são características, né, de engenharia. E é óbvio que o que eu estou passando aqui para vocês é um modelo americanizado. Né? É um modelo de 7 passos, cada etapa separadinha. Então tenha também aí o discernimento para olhar e falar assim, olha, essas 2 etapas no meu trabalho, na minha ideia, elas podem ser agrupadas. Se você não tem a menor ideia de como faz para resolver um problema em um computador, eu vou apresentar para você uma sequência de etapas para te ajudar. Hoje eu falo em linhas gerais e na semana que vem a gente vai detalhar cada uma das etapas. E no NetAcad, você tem lá procedimentos detalhados, né, de diagnóstico, de falha de monitor, de falha de CPU. Vale muito a pena você ir até lá no capítulo 4 e dar uma olhadinha nessa parte de solução de problemas, tá bom? Outra coisa, antes de você consertar o equipamento de alguém, tá? Verifique se existe um backup de dados. Muitas vezes, a correção do problema passa obrigatoriamente por uma nova instalação. Tá? E aí, como ficam os dados? Né? Então, é importante que você entenda que é fundamental fazer backup de dados, fazer uma cópia de tudo aquilo que a máquina tem. Se for possível fazer esse backup você mesmo, naquele momento, ótimo. Se não for possível, alguém da empresa tem que ter esse backup pronto e tem que autorizar você a fazer o procedimento de manutenção. Tem gente que sabe, que tem a real dimensão do problema e fala assim, olha, eu tinha tudo aí no meu disco rígido, pegou fogo, eu sei que não vai ter como recuperar. Mas tem sempre aquele caso daquela pessoa que vai tentar corrigir o problema que ela causou, jogando a responsabilidade para uma outra pessoa. E geralmente é um técnico que apareceu ali para fazer uma manutenção no computador. Né? Então, toma muito cuidado. Sempre que você for mexer com dados, né, verifique se existe um backup desses dados.
Se for possível, faça você. Tá? Se não for possível, procure essa informação com o responsável. Um procedimento que eu sempre adotei foi obter a autorização do responsável para fazer qualquer tipo de manipulação de dados. Tá? E principalmente hoje em dia, onde os dados são muito mais valiosos do que o equipamento em si. Então, verifique sempre com o responsável se você pode mexer, se você pode alterar, até onde você pode ir, tá bom? Repito que no seu equipamento o procedimento é seu, né? Mas mesmo assim, eu recomendo que você faça um backup de dados, tá bom? Quais são os 6 passos, né? Depois eu vou falar de um 7º. Quais são os 6 passos que a gente deve seguir, né? Na semana que vem eu vou detalhar cada um deles e hoje eu vou passar aqui rapidamente com vocês para vocês terem uma ideia. O passo 1 é a busca pela identificação do problema. Não é para sair desmontando máquina sem saber o que tem. Você tem que conversar, você tem que testar, você tem que tentar repetir o problema. Aí é uma identificação perfeita. No NetAcad ele vai falar pergunta aberta, pergunta fechada, mas isso na semana que vem a gente detalha. A identificação do problema, de forma muito precisa, ajuda muito. Tá? Sempre que possível, procure repetir aquilo que o usuário está reclamando. O usuário fala assim para você, o Word não está abrindo. Faça isso na frente dele. Tá? Peça para que ele clique no ícone para verificar se vai abrir. Tá bom? Então, é fundamental. Segundo, você viu o problema está identificado, você vai, na sua cabeça, antes de sair apertando parafuso, trocando peça, estabelecer uma teoria de causa provável. Você vai imaginar, por exemplo, o que poderia ter causado aquilo. Tá? Pode ser um vírus, pode ser uma falha do próprio pacote Office, pode ser o usuário que não está sabendo usar, ele está clicando no ícone errado. Então, a etapa 2 é algo que você faz jogando ideias, tá? Falando assim, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Tá bom? Já a etapa 3, você vai testar cada uma dessas teorias que você apontou. Vai testar cada uma delas. Será que é o problema do pacote Office? Vou atualizar, vou testar, por exemplo, se o Excel está funcionando. Vou verificar se o usuário clicou no lugar correto. Vou verificar se a máquina tem um antivírus. Você vai testar todas as teorias que você levantou. O quarto passo é estabelecer plano de ação. Tá? Muitas vezes você vai fazer um diagnóstico na etapa 3 de um disco rígido ruim. Tá? Quebrado, danificado. E aí, na etapa 4, você vai estabelecer um plano de ação. Vou buscar a peça, vou fazer uma requisição, vou solicitar para a pessoa comprar. Tá? Então, observa que estão amarrados as etapas de 1 a 4. E elas podem ser agrupadas. Tá? O passo 1, né? A identificação correta do problema. O passo 2, na sua cabeça, as ideias na sua cabeça do que pode ter causado aquele problema. O passo 3 é testar cada uma dessas suas ideias. E o passo 4 é efetivamente resolver o problema. Pode ser que durante a etapa 3 você já execute a etapa 4. Tá? A máquina não liga, aí você desconfia que o conector da fonte de alimentação para a placa-mãe está solto. Aí você vai olhar, oxa, realmente está solto. Você empurrou, está funcionando. Então, a etapa 3 e a etapa 4 se agruparam. Pode ser também que você precise, quando chegou na etapa 4, voltar para o passo 1. Tá? Porque tem equipamento que tem mais do que um problema. Então, você vai resolvendo problema por problema. E aí você vai voltando. Chegou num momento em que você entendeu que aquele problema está resolvido, a gente cai aqui na etapa 5, que é a verificação da funcionalidade do sistema. Tá bom? Você vai testar tudo de novo. A pessoa reclamou que o Word não estava funcionando. Então, você resolveu o problema, atualizou o Office, deu tudo ok.
você vai fazer o teste. Uma dica: sempre que você terminar de resolver um problema, reinicie a máquina, tá? Porque muitas vezes o problema não foi resolvido. Você resolveu ali, naquela sessão. Quando você reinicia o equipamento, o defeito volta. Então, é fundamental na etapa 5 que você faça uma reinicialização do equipamento para ter certeza que se amanhã, quando o usuário for ligar o equipamento, ele vai voltar nas condições normais. Se possível, né, se possível, implemente medidas preventivas, se possível, porque às vezes não vai dar tempo, né? Aqui você veio fazer uma manutenção corretiva, mas aí você viu que está muito suja, tem muita poeira, né? Você poderia fazer uma preventiva, mas aí vai depender da disponibilidade do equipamento, tá bom? Por isso que ele coloca aqui ser aplicável, tá? A etapa 6 é um registro, é um diário de bordo daquilo que você fez, né? E da forma como você resolveu determinado problema. Hoje a gente tem a ajuda da internet. A internet tem vários tutoriais, tem passo a passo daquilo que você pode fazer, né? Ajuda muito. Mas também ajuda se você tiver a sua própria anotação, seu próprio fluxo de trabalho, para você não ficar perdendo tempo com coisas que você já resolveu um dia. É bacana ter um relato, ter um diário, né? Uma ficha de atendimento. Isso você acha muito fácil na internet. Ou até mesmo um caderno, onde você faz anotações. Hoje em dia a gente tem muito celular, né? Dá para fazer isso no celular também. Abre lá um Google Drive, né? Um arquivinho de texto, anota, faz foto. Muito bacana, dá para fazer isso muito legal. E eu falei para vocês de uma etapa 7, que não está aqui, mas é uma etapa 7 que eu recomendo porque eu vivenciei muito isso. Quando você terminou o trabalho, né, você precisa devolver esse equipamento para a pessoa, que é a etapa 7, tá? Que é da minha cabeça, da minha experiência. O devolver a máquina para a pessoa significa que ela deve repetir o que ela indicava como problema, para ter certeza que o problema foi sanado. Tá bom? Essa entrega de equipamento na etapa 7 envolve outras coisas também, do tipo você explicar para a pessoa quais procedimentos foram realizados, quais procedimentos foram executados e o que a garantia ao seu serviço cobre. Tá? Muitas vezes, né, a pessoa trouxe um equipamento para manutenção, você era um vírus, você fez um escaneamento, resolveu, mas se a pessoa lá na outra ponta não pegar, não tomar medidas de segurança, esse problema vai voltar. E aí não é justo que você perca todo o seu tempo de trabalho de novo e não cobre por essa ação. Então, no meu entendimento, caberia muito bem aí uma etapa 7, que é a devolução do equipamento com o que a gente chama de ajuste de expectativas, tá? É você falar para a pessoa o que foi feito, devolver as peças trocadas, né, e pedir para que ela teste o equipamento na sua frente. Da mesma forma como você testou aqui no passo 1 para identificar o problema, na tal da etapa 7, que é minha, você deve pedir para que a pessoa repita o procedimento para verificar se realmente foi corrigido. Então, entenda só o seguinte, é algo muito simples, você não precisa fazer todas as etapas, mas tenha na sua cabeça o seguinte, ó, tenta identificar o problema, levanta hipóteses do que pode ser e testa cada uma dessas hipóteses, tá? Testou. É esta aqui. O que eu faço para resolver isso? Tem que comprar uma peça, tem que instalar de novo, tem que colocar mais memória, tá? Depois que você resolveu o problema na sua cabeça, né, que você já viu que aquele cenário foi resolvido, tem que testar. Testar o equipamento e, se der tempo, e se for possível, fazer a manutenção preventiva. As anotações, né, o diário de bordo também é muito importante para registro. E tem empresa, né, quando você trabalha para a empresa, que ela tem um documento chamado OS, Ordem de Serviço, que você tem que dar baixa quando você conclui o atendimento, tá? Dizendo que foi trocado, até porque o cliente vai fazer um pagamento, né, sobre essa ordem de serviço. E a minha etapa 7, que é a devolução.
a entrega do equipamento para o cliente. Tá bom? Falei em linhas gerais de todas as etapas de solução de problemas. Se você já conserta equipamentos, você já deve ter o seu. Você já deve ter a sua rotina. Você já deve ter a sua mecânica de trabalho. E ela deve funcionar muito bem. Se você não tiver, pode partir deste modelo que eu acabei de colocar para vocês. Tá bom? Pessoal, para este momento aqui, para esse nosso encontro, era o que eu tinha para apresentar para vocês. Eu recomendo fortemente que vocês leiam o conteúdo do capítulo 4. Lá está super detalhado cada uma das etapas e tem umas tabelinhas lá muito interessantes, principalmente se você é novo nessa coisa de consertar as coisas, para você ir no local adequado, para você começar a ter um pouco menos de dor de cabeça. Tá bom? Mas para você poder usar aquela ferramenta, né? Você precisa saber identificar qual é o problema, né? Você precisa saber o que é que não está funcionando. Então aí depois que você identificou o problema, você vai lá e direciona, tá bom? Pessoal, eu vou interromper aqui o meu compartilhamento de tela. Vou interromper também a gravação. Me aguardem aí que eu já retorno, tá bom?